Olá, você está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje é um programa especial porque nós vamos falar de uma campanha especial que foi lançada em nível nacional em Brasília, no último dia 4, e que está sendo lançada nesta sexta-feira aqui em Fortaleza, no Fórum Clóvis Bevilacqua. É uma campanha muito interessante porque os defensores públicos em nível nacional estão lançando a campanha Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. É uma campanha, repito, de âmbito nacional que chega ao Ceará a partir deste mês de maio e que vai acontecer até o final deste ano 2020. Está aí Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. É um evento que acontece na próxima sexta-feira, dia 12, no Fórum Clóvis Bevilacqua. E a gente vai falar sobre esta campanha, inclusive porque o mês de maio marca também o dia do defensor público, né? E daqui a gente manda um abraço forte aos defensores e às defensoras públicas do Estado do Ceará, que realizam um trabalho muito importante. O programa Questão de Ordem se orgulha de ter uma parceria muito boa com a Defensoria Pública, com a Associação dos Defensores Públicos e, de certa forma, nos últimos 17 anos que estamos no ar, desde que a TV entrou no ar, este programa acompanhou o crescimento da Defensoria Pública, que é importantíssima para o bem-fazer da justiça, né? Porque sem justiça não há democracia, né? E sem uma justiça para todos, muito menos ainda. E a Defensoria Pública é este braço que abre as portas da justiça a quem não pode pagar, por exemplo, o advogado, etc, etc. Esse é o tema do programa de hoje. E em atenção, inclusive, ao tema Defensoria Pública em Ação pela Inclusão, por sugestão da minha convidada, que é a presidente da ADPEC, eu vou fazer aqui uma apresentação, uma autodescrição para quem está nos ouvindo, mas não me vê, né? Eu sou Renato Abreu, tenho 59 anos, apresento aqui diariamente na TV o Questão de Ordem. Eu sou branco, tenho olhos verdes, cabelos grisalhos, estou vestindo um blazer azul, uma calça jeans azul, uma gravata azul e uma camisa azul clarinha, né? Para você que agora pode me visualizar. Minha convidada está aqui, é presidente da ADPEC, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Evidentemente, ela é graduada em Direito, graduação pela UFC, tem especialização em Direito Processual Civil pela Universidade de Anhanguera, é defensora pública desde 2008, de carreira, né? Atuou, inclusive, como professora de Direito Processual no Centro Universitário Farias Brito e é mestranda em Direito Público na Universidade Federal do Ceará na área de Constituição, Sociedade e Pensamento Jurídico. E hoje é a presidente da ADPEC, essa importante entidade, que é uma entidade nacional e que tem também a sua presença em todos os estados da federação. A doutora Kelviane Barros está aqui comigo, é minha convidada do programa. Eu vou passar para ela para que ela também possa fazer sua autodescrição para você que nos ouve, mas não nos vê, porque a gente está falando e vamos falar hoje de inclusão no Questão de Ordem. Doutora Kelviane, prazer recebê-la. Olá, Renato. Eu queria inicialmente agradecer mais uma vez o convite para que a gente venha falar um pouquinho sobre a Defensoria, sobre as ações também da associação, né, em benefício de toda a população vulnerável do estado do Ceará. Me apresentando também um pouquinho como você fez, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, mais ou menos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos escuros, estou vestindo uma calça verde escura, uma blusa que é com lema, está com lema da campanha nacional, ela é branca no seu fundo e tem escrito Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Estou sentada em uma poltrona ao lado do Renato. Isso. E entre nós existe uma televisão em que está escrito Questão de Ordem, né, que é o nome do programa. Então, deixo aqui também a minha breve apresentação para que todos possam, né, nos visualizar aqui dentro do nosso cenário. Legal. Eu tô aqui também numa cadeira preta, igual a cadeira que a doutora Kelviane, e entre nós tem um monitor com a logomarca do programa Questão de Ordem aqui no estúdio da TV Assembleia. E este programa que está no ar há 17 anos, entrou no ar junto com a própria televisão Assembleia. Muito bem. Doutora Kelviane, achei espetacular. Já já a gente vai falar sobre o Dia do Defensor Público e eu fiz um preâmbulo aqui porque realmente é verdade, a Questão de Ordem acompanhou toda a luta de vocês, apoiamos
não só questão de ordem, a TV, a Assembleia Legislativa, os defensores tiveram muito apoio dos deputados, porque era uma luta justa, uma luta de ampliar, de dar à Defensoria os direitos constitucionais que ela sempre teve e que nem sempre foram consagrados, né, na prática. Mas, enfim, a Defensoria cresceu, precisa ainda se ampliar para todos os estados, mas é como eu disse aqui, sem justiça não há democracia. Ninguém pode falar de democracia num país onde uma grande parte da população está excluída da possibilidade de ter justiça, né, doutor? E a Defensoria Pública é este braço da justiça para os mais necessitados. Perfeito. E complemento a sua fala, que inclusive foi o lema da nossa campanha também do ano passado, que sem Defensoria Pública não há justiça e não há cidadania. Então, se a gente precisa de justiça para a gente ter democracia, a gente precisa da Defensoria para garantir essa defesa e essa promoção dos direitos humanos igualmente, né? Então, por isso que nós estamos aqui para conversar também um pouquinho sobre a nossa instituição. Legal. Porque, inclusive, democracia não é só a eleição. É importante o ato de votar, o dia cívico da votação, eleições livres, não é? Onde o eleitor tem ampla liberdade de escolher seu candidato, isso é fundamental. Mas não é só isso. Doutora Kelviane, me fale aí da campanha, porque foi lançada em Brasília, isso? No último dia 4 de maio. Perfeito. E destacar anteriormente, Renato, também para o nosso público, que essa é uma iniciativa da Associação Nacional dos Defensores que acontece desde 2008. Então, a gente procura, a cada ano, destacar algum tema de relevância social, que é escolhido democraticamente também, né, o tema que nós vamos trabalhar, para que a gente possa fazer um grande debate social sobre esse tema de relevo. E pensar de que forma a gente pode trazer, nesse caso, né, uma maior inclusão das pessoas com deficiência. Então, essa campanha, como falei, é uma ação, né, que vem desde 2008 e esse ano especificamente ela tem esse lema de Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. O evento que nós vamos fazer aqui no dia 12 de maio, a que você fez referência, ele é uma extensão das ações da campanha nacional. Como você bem destacou também, a gente teve na semana passada o lançamento nacional, que aconteceu no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, e a gente vai fazer uma extensão trazendo para o estado do Ceará também essas ações ao longo de todo o ano, como você bem destacou. Muito bem, estou aqui com a doutora Kelviane Barros, que é a presidente da Associação dos Defensores Públicos do estado do Ceará. Ela é defensora pública de carreira aqui no Ceará desde 2008. E um detalhe interessante, doutora, é que uma pesquisa do IBGE mostra que o Brasil tem quase 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Mas não são, os deficientes não são incapazes, é bom que se diga isso. Por isso é necessário a inclusão. A Assembleia fez um evento muito interessante, há cerca de 20 dias, um mês, em que mostrou, inclusive, pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista e que trabalham, alguns construindo até vida, têm filhos e vivem uma vida normal, para tirar essa visão, né, que o deficiente é incapaz. Há uma coisa muito ainda enraizada na sociedade, às vezes até dentro da própria família, né, um preconceito que a gente precisa quebrar. E campanhas como a que vocês estão realizando é mais um passo nesse sentido. E vocês estão de parabéns, em nível nacional e em nível do estado do Ceará. Renato, você trouxe um número que é extremamente relevante porque a maioria das pessoas não conhecem. De fato, nós temos esse dado que é do IBGE, que mostra que aproximadamente 45 milhões de brasileiros possuem deficiência e no estado do Ceará há aproximadamente 2 milhões e 300 mil pessoas. Então, esse é um dado que é muito pouco conhecido, né, pela sociedade de uma maneira geral. E você também destacou um outro ponto que é muito sensível. Quando nós falamos em deficiência, às vezes existe uma ideia de alguma limitação ou de alguma anormalidade, e a campanha ela vem trazer luz sobre isso exatamente para demonstrar que a gente não pode falar em normalidade ou anormalidade. Quando nós tratamos do tema da deficiência, a gente não pode falar em ausência de saúde quando nós tratamos do tema da deficiência. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz até uma previsão do que é uma deficiência, do que é a pessoa com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência? É aquela que possui qualquer tipo de impedimento, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, associado a alguma outra barreira, impeça que essa pessoa participe de maneira plena e efetiva da vida social. Então, aqui a gente não tem nenhuma definição de caráter médico
como acontecia anteriormente. A gente está aqui dentro de uma análise que é totalmente social. Nós já não falamos mais em normalidade ou normalidade nem em ausência de saúde. Nós falamos, sim, em alguns impedimentos, em uma condição que, associada a algumas barreiras, pode trazer uma falta de participação, né, de forma plena e efetiva. Qual é o objetivo que a ADPEC foca alcançar em nível nacional, evidentemente, que é uma campanha nacional, e aqui no Ceará, doutora? Conscientizar e esclarecer. Eu acho que são essas as palavras-chave. Essa também é uma campanha que é voltada para um público social muito diverso. Então, nós nos dirigimos às pessoas com deficiência para que elas tenham conhecimento de quais são os direitos que elas têm, de que forma elas podem lutar pela defesa e pela efetivação desses direitos, quais são as instituições que podem dar suporte, como, por exemplo, a Defensoria Pública, mas é também uma campanha que é voltada para o público de uma maneira geral, para que a gente traga esse esclarecimento sobre o que significa deficiência, né, e de que forma a gente pode atuar para que a gente tenha mais acessibilidade de todos e que a gente tenha mais inclusão de todas as pessoas nos diversos espaços sociais, né? E também é uma campanha que é dirigida aos nossos poderes constituídos, para que a gente pense que políticas públicas podem ser elaboradas e, dentre aquelas elaboradas, como nós podemos executá-las para que a gente possa promover uma efetiva inclusão e participação das pessoas. E é importante citar, estou aqui com a presidente da ADPEC, a doutora Kelviane Barros, que para ter política pública tem que ter dinheiro, tem que ter verba no orçamento. Isso é que é importante, não é? Perfeito. Porque não é só o discurso. O Estado, aí o ente federativo, União, o governo federal, os estados, o governo do Estado aqui, das prefeituras, como a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, precisam estabelecer políticas públicas que vão ao encontro de tudo o que a doutora Kelviane está falando aqui e do que a campanha vai conscientizar e informar, principalmente para conscientizar a sociedade. Não é? Antigamente, doutora, eu fiz um programa aqui, o deficiente era visto como alguém que não nasceu certo. Era uma visão, o diferente. Era uma coisa tão terrível. É o diferente que não é inserido, Pronto. Que é excluído. A própria família, né, escondia. Hoje, ainda bem, a gente ultrapassou já isso, né? Já estamos num outro, mas ainda o Brasil precisa de melhores políticas públicas. Hoje a gente utiliza um termo, Renato, que é muito corrente, que se chama capacitismo, né? Que é esse preconceito e essa exclusão das pessoas com deficiência. E um preconceito, uma exclusão que muitas vezes acontece até involuntariamente por falta de informação. Por isso que campanhas dessa natureza elas são tão importantes para levar essa conscientização das pessoas, né, de uma maneira geral. Então, por exemplo, muitas pessoas reportam que existem algumas falas capacitistas que as pessoas fazem, algumas falas e algumas ações capacitistas que as pessoas praticam sem nem mesmo perceber. Então, uma pessoa que está na rua, está parada, né, porque não está vendo, alguma pessoa com deficiência visual, e ela está parada na rua, não necessariamente ela está querendo a ajuda de alguém. O fato de você ir, já tocar aquela pessoa, você tocar o corpo daquela pessoa, isso já é uma violação daquela pessoa. E às vezes a gente acha que está fazendo um ato de ajuda. Então, alguma fala que às vezes nós achamos, né, que são inclusivas ou que vão fazer com que a pessoa se sinta mais inserida, mais à vontade, muito pelo contrário, elas podem demonstrar esse preconceito e essa exclusão. Por isso que é tão importante essa conscientização. A gente mudar posturas, né? Posturas. Isso é muito importante. Bom, estou aqui com a doutora Kelviane Barros, presidente da ADPEC. Vamos ver o vídeo da campanha. A ADPEC, e em nível nacional, tem um filme que chama a atenção. É muito interessante porque, inclusive, eu estou vendo aqui, tem personagens que foram usados na campanha, não é? Tem uma criança com autismo, tem um adolescente com deficiência psicossocial, tem uma idosa com deficiência auditiva, um idoso com deficiência física, em situação de rua, um homem com deficiência visual, uma mulher com síndrome de Down. Quer dizer, isso tudo faz parte da identidade visual dessa campanha que está sendo lançada, que foi lançada dia 4 em Brasília, que será lançada aqui no Ceará no próximo dia 12, lá no Fórum Clóvis Bevilacqua. Vamos ver o vídeo da campanha da ADPEC. Sem barreiras dos seus direitos. Defensoria Pública, em ação pela inclusão. Uma iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Olha aí, bota de novo o vídeo. Achei linda a imagem. Olha aí, essa
Lutar por uma sociedade inclusiva e anticapacitista é o objetivo de defensoras e defensores públicos. O trabalho busca garantir às pessoas com deficiência uma vida independente e autônoma, com efetivação sem barreiras dos seus direitos. Defensoria Pública, em ação pela inclusão. Uma iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Que maravilha! E tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Lógico, a Assembleia não ia perder essa oportunidade de também estender o seu apoio como casa da democracia, de ressonância dos grandes debates do Estado do Ceará. É muito bom saber também que a Assembleia apoia essa iniciativa da Associação Nacional dos Defensores e das Defensoras Públicas do Brasil e aqui no Estado do Ceará. E eu estou aqui com a presidente da ADPEC, que eu Você veja, Renato, que nesse vídeo é muito importante, a gente muito procurou demonstrar também a autonomia das pessoas com deficiência. Né? Que às vezes a gente tem uma ideia então deve ser como cão-guia. Perfeito. Então, o que a gente quer trabalhar muito isso é a ideia também de nós promovermos a acessibilidade para que essas pessoas elas possam se movimentar e participar da vida social de maneira segura e de uma maneira autônoma. Né, sem necessitar de ajuda de terceiros. Então, esse também é um grande mote da nossa campanha, a necessidade de a gente garantir acessibilidade de maneira ampla, porque nós temos inúmeras barreiras. Né? Nós falamos, e a lei inclusive fala, na existência de diversas dificuldades que são impostas para as pessoas com deficiência no seu dia a dia. Então, são barreiras urbanísticas que nós falamos, as cidades não estão preparadas para receber as pessoas com deficiência, são barreiras arquitetônicas, às vezes os prédios não estão preparados para recebê-las, são barreiras informacionais, a forma como nós nos comunicamos às vezes não inclui. Então, o que a gente busca é garantir esse acesso em todos esses ambientes para que as pessoas com deficiência elas atuem na vida social de uma maneira autônoma, né, e de uma maneira segura para si. Verdade. Bom, a cidade de Fortaleza melhorou muito, mas ainda precisamos correr muito. Eu cito, por exemplo, a Nova Beira-Mar, que eu frequento muito, como ela é inclusiva, né? Como a gente vê ali pessoas com deficiência, todas ali passeando, enfim, sendo totalmente autônomas, um trânsito que respeita, né? E é uma cultura que a gente criou em Fortaleza nos últimos anos, eu acho muito legal. O carro, primeiro, não anda em alta velocidade, porque não precisa, isso não é pista de corrida. Segundo, o pedestre tem prioridade, o carro para o pedestre passar. A gente via muito isso no Japão, na Inglaterra, e no Brasil não se via. E a gente está começando a ver isso em Fortaleza. Isso é uma cultura que está mudando. Isso é importante. E mesmo a passos lentos, a gente precisa promover essa cultura. Sim. A gente vê que as cidades vão se transformando, os prédios vão se transformando, as entidades diversas, públicas e privadas, vão também aderindo, né, a essa necessidade de garantir essa plena acessibilidade. Então, ainda que a passos pequenos, é preciso que a gente reconheça e que a gente comemore também isso. E mais, que a gente não espere existir já um cenário ideal para que a gente possa efetivamente inserir as pessoas com deficiência, né, nos nossos locais. Então, eu achei muito interessante, inclusive, uma fala da nossa secretária nacional, né, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que esteve conosco na semana passada, em que ela fala: os nossos corpos precisam estar presentes. Legal. Não esperem um momento ideal para isso. Nos chamem, a partir daqui nós vamos construir coletivamente também esse caminho. Então, não é só um apontar de dedos, é também uma autorreflexão que a gente vai fazer, né, sempre buscando essa evolução no caminho da inclusão e da plena participação de todos. Muito bem, nós estamos aqui com a presidente da ADPEC, que é a Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Estado do Ceará, a doutora Keviane Barros. Ela esteve em Brasília no último dia 4 de maio, quando foi feito o lançamento nacional da campanha. Inclusive, a senhora foi com a doutora Andréia. A doutora Andréia já veio aqui quando ela era presidente. Ela hoje é a diretora de eventos, né? Diretora de eventos da Associação Nacional, fez uma campanha e um evento belíssimo. Foi defensora pública geral, fez um excelente trabalho. Isso. Aliás, os defensores têm essa característica, né? É uma categoria que tem muita vocação para o que vocês fazem. Isso é muito importante, viu, doutora? Sim. Muito importante. Então, parabéns à ADPEC. E eu vou fazer um intervalo, volto já e vamos falar do evento de sexta-feira, da programação e do dia do defensor público e da defensora pública, que será agora. Olha, o mês de maio é um mês espetacular, né? O mês das mães, né? Que é domingo agora, o dia das mães. O mês das noivas, o mês de Nossa Senhora, para mim é importante, porque eu sou devoto dela, eu sou de Fátima, e o mês dos defensores e das defensoras públicas. Já a gente vai falar sobre isso aqui com a presidente da ADPEC. Um intervalo rápido, o Questão de Ordem, volta já.
Programa Questão de Ordem, hoje estamos falando de ação pela inclusão da Defensoria Pública, que é lema de uma campanha importantíssima nacional, será lançada aqui no Ceará na próxima sexta-feira, dia 12, e eu estou aqui com a presidente da ADPEC, que é a Associação dos Defensores e Defensoras do Estado, doutora Kelviane Barros, que esteve lá em Brasília, e vai falar agora aqui do evento de sexta-feira, porque nós temos o cartaz, eu queria que a gente colocasse para visualizar o cartaz que faz alusão à campanha da Defensoria Pública. Está aqui, doutora, Defensoria Pública, ali, Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Perfeito. Está aqui, 12 de maio, olha aqui, doutora. Evento gratuito e aberto ao público. Isso. Vamos ver a programação. Eu queria que a senhora falasse como é que vai ser esse evento da próxima sexta-feira. Certo. Vamos lá. Renato, inicialmente dizer que esse é só um evento que realmente é uma ponta de partida para a apresentação da nossa campanha. E é legal, Braille, o cão-guia, cadeira de roda. São todos os nossos símbolos, né, que Isso. demonstram a inclusão de pessoas com deficiência. Certo. Então, nós colocamos aqui alguns deles. É a nossa informação visual, Muito mas legal. esse evento, ele não vai ser um evento único. Então, nós vamos ter várias ações ao longo do ano. Isso é só para chamar a atenção, a Defensoria Pública está trabalhando a inclusão de pessoas com deficiência. E a partir daqui nós convidamos também... Então vai ter a apresentação de balé sobre rodas? Vamos, a gente vai ter palestras que são extremamente importantes, né, sobre temas que são relevantes em relação ao tema de pessoa com deficiência. Certo. A gente vai ter a apresentação cultural e a gente vai ter uma exposição também de trabalhos de pessoas com deficiência. Então, a gente começa às 9 horas com essa apresentação de balé, né, sobre rodas, com a Raquel Freire. É uma apresentação belíssima. E logo depois nós formamos a mesa para nós ouvirmos também diversas entidades e órgãos públicos que trabalham a política de pessoas com deficiência. Então, esse evento... Capacitismo, né? Essa palestra com o Rubinho Linhares. Rubinho Linhares, que é um grande ativista da causa e que nos ajudou bastante na construção desse evento. A gente vai ter a palestra da Júlia Coutinho sobre a mulher com deficiência no mercado de trabalho. Inclusive, as mulheres estão muito presentes também no nosso evento. Né? A gente vai ter a outra palestra com à tarde tem a Laísa, que vai falar sobre saúde mental, e a Clemilda dos Santos, a Cleo, né, que vai falar sobre acessibilidade informacional. Gostei desse tema, respeito à diversidade física e mental nos processos de subjetivação, com Laísa Castelo Branco. Perfeito. E aqui eu só destaco também que a gente tem o chamado lugar de fala, né? Nós quisemos trazer o protagonismo das pessoas. Existe um grande lema também que é o nada sobre nós sem nós. Então, na construção da nossa campanha, a gente teve a preocupação também de trazer essas pessoas para que elas construíssem o evento e a campanha junto com a gente. Legal. Então, as palestras são de pessoas com deficiência, salvo a Laísa, todas as demais são. E aqui não está incluído dentro desse cartazinho, mas a gente vai ter também uma exposição de arte e de trabalhos de pessoas com deficiência, lá nesse espaço também. Lá no fórum? Lá no Fórum Clóvis Bevilacqua. Vai ser um evento de dia todo e a gente faz um convite público, né, para que todos possam participar. A gente também vai ter medição de glicemia, de pressão. É um evento aberto, ao público, gratuito. Então, sexta-feira, vai lá para o Fórum Clóvis Bevilacqua, a partir das 8 da manhã já tem a recepção, etc. E o evento começa depois às 9. Então, apoio aqui que eu falei, tá aí da Assembleia Legislativa, muito legal também, a Assembleia abraçar, porque a discussão de política pública, doutora Kelviane, termina aqui, no plenário da Assembleia. Não é? Onde se vota, por exemplo, o orçamento do Estado. Elas começam e terminam aqui dentro dessa casa, né? Quando a gente está construindo o orçamento do Estado, definindo para onde vão os recursos públicos e também, em última instância, é onde se vem cobrar aqui também, né? A realização dessas políticas efetivas. Então, é a nossa grande casa do povo. Então, a Assembleia, ela sempre tem também um trabalho de muita responsabilidade social e sempre é uma grande parceira nossa nas nossas campanhas. Que legal. Doutora Kelviane, a campanha é nacional e estadual até o fim do ano? Até o mês de maio do próximo ano. Maio do próximo ano. A gente sempre lança a nossa campanha no mês de maio, porque é um mês muito simbólico para a gente, como você bem falou. É um mês em que nós comemoramos o dia. É um mês muito importante para mim também. Eu completei 59 anos agora, no dia 4 de maio. Maravilha, meus parabéns. É o mês, como eu disse, o mês de Nossa Senhora, o mês das mães. Isso. E o mês dos defensores e das defensoras. É um mês de muitas datas significativas. Né? Então, nesse mês em que nós comemoramos o Dia da Defensoria Pública, o Dia da Defensora e do Defensor Público. Que é dia 19? Dia 19 de maio.
nós utilizamos como o mês que é o marco do início da nossa campanha. Então, na verdade, ela é intensa durante todo o ano, mas ela se estende até maio do próximo ano, quando a gente começa a trabalhar, então, a nossa próxima campanha. Maravilha. Semana passada eu fiz um programa aqui sobre os 26 anos da Defensoria, recepcionei aqui uma grande amiga minha, mas defensora pública de raiz, como se diz, né? Ela foi advogada de ofício. Perfeito. Né? A doutora Mônica Barroso, que relatou aqui como era aquela época, né? Não tinha nem sala, nem nada, era lá no antigo fórum, em frente à catedral, um negócio totalmente improvisado, mas tinha a vontade, a garra de fazer. E com o tempo, veio a Constituição de 88, a Defensoria Pública passou a ser uma carreira jurídica, não é? E aí começou toda a luta de estruturação nos seus diversos... porque a Defensoria está presente em várias áreas, né? Na área das mulheres, na área contra a violência da mulher, na área da inclusão, enfim, da cidadania, nos vários espaços da Defensoria aqui em Fortaleza, não é isso? Perfeito. A doutora Mônica, ela faz parte de um grupo de defensores que foi extremamente importante para a própria criação da Defensoria Pública. Né? Embora ela Eu disse para ela que você colocou a pedra fundamental lá na Defensoria. Porque, embora a Constituição tenha sido prevista na Constituição de 88, aqui no Ceará, ela só foi organizada por meio de uma lei em 1997. Exatamente. E, a partir daí, ela vem expandindo o seu serviço, né, trabalhando em todas as áreas, como você falou, na defesa da mulher, lei do governador infância Tasso, e juventude. foi no governo do Tasso. Então, na área da mulher, defesa da infância e da juventude, do idoso, pessoas em situação de rua, defendendo o direito à moradia, pessoas privadas de liberdade. Né? Então, a gente tem uma atuação realmente muito ampla. E é preciso que a gente tenha esse olhar também e que dissemine o trabalho que é feito pela instituição, para que as pessoas conheçam e saibam que possam recorrer também à Defensoria Pública para a defesa e para a promoção dos seus direitos, né? E para que a gente possa apresentar, né, todo o potencial que a instituição tem para esse trabalho. Muito bem. Doutora Kelviane Barros aqui, quando a doutora André era Defensora Pública Geral, e hoje ela é sua diretora lá, né? Ela é diretora da Associação Nacional hoje. Ah, é nacional? Olha Isso. aí. Pois é, eu disse, doutora, pega a Defensoria e leve para perto do povo, porque a Defensoria tem que estar onde o povo está. Perfeito. Fiz até uma paródia com aquela famosa música Bailes da Vida, né, do Milton Nascimento. Né, o artista tem dia onde o povo está, o defensor. E vocês têm, né, a Defensoria que vai com aquele ônibus, né, etc., várias ações, é muito legal. Defensoria em movimento. Pronto. Isso é muito importante, porque a Defensoria é fundamental para o fazer da justiça, não tenho dúvida disso. E essa é uma grande luta nossa, para que a gente possa expandir o serviço da Defensoria Pública. A gente tem a plena consciência de que a instituição, que foi organizada há tão pouco tempo, já avançou bastante, mas nós temos ainda muito a crescer. Como eu estava conversando um pouquinho com você aqui antes de nós entrarmos ao ar, hoje a Defensoria Pública está presente em aproximadamente 35% das cidades cearenses. Precisa chegar a 100%. A gente precisa chegar no 100%, né? E levar efetivamente o acesso à justiça para a população vulnerável do estado do Ceará. Até porque tem muito defensor sobrecarregado, né, no interior, ocupando várias comarcas, etc. Sim. A Defensoria tem que estar presente como o Ministério Público está, que é bem importante o Ministério Público. Mas a Defensoria é o braço da justiça, né? Antigamente era chamada justiça do pobre, hoje não tem mais essa denominação, das pessoas que precisam ter acesso. Dos vulneráveis. Dos vulneráveis. De uma maneira geral. Hoje abarca melhor. E na pandemia, a gente sentiu como... Vocês têm um painel aí sobre a questão de doenças mentais. A pandemia foi um negócio terrível em relação a isso, né? Isso. A gente tem um dado também que foi levantado pela Associação Nacional de que 10% dos atendimentos que foram feitos pela Defensoria Pública no ano passado, eles foram feitos para as pessoas com deficiência. E aqui nós incluímos... Né, 10%, doutor? 10%, que é um número gigantesco. Né? Então, é preciso que a instituição também ela perceba esse seu público e que ela também tome todas as medidas necessárias para permitir essa ampla inclusão e acesso à nossa instituição também para todas elas. Que bom saber que a Defensoria está abraçando essa causa. Parabéns aos defensores e às defensoras. Estou aqui com a presidente da DPEC, a doutora Kelviane Barros. Doutora, vocês estão completando 100 dias de gestão? 100 dias de gestão. Nós completamos em abril 100 dias da nova diretoria da DPEC. Sim. E aí nós lançamos um informativozinho especial trazendo resumidamente algumas ações que foram feitas ao longo desse período. Legal. Estou vendo aqui que vocês foram em Brasília, né, deputados federais, está aqui a Luiziane, o ministro, né, o ministério. Aqui na Assembleia está aqui o deputado Romeu Aldigueri, que é o líder. Sempre presente. Deputado Guilherme Sampaio, deputado Evandro, nosso presidente. Então, Aqui você com a nossa Andréia.
A deputada Jô Faria. Deputada Jô Farias. Foi no dia muito que ela chamou a sessão solene, isso. Para a comemoração dos 81 anos do direito do voto da mulher. Então, nós estivemos presentes aqui. A gente tem uma consciência, enquanto gestão, né, enquanto essa diretoria da ADPEC, do trabalho extremamente relevante que nós temos que fazer para garantir o crescimento da instituição e a valorização da carreira de defensoras e de defensores públicos do Estado. E a gente sabe que nesse trabalho, visando esse crescimento, visando essa valorização, a gente precisa trabalhar, Renato, com esses diversos atores que contracenam junto com a gente. E isso diz respeito à Defensoria Pública em si, como instituição, mas isso diz respeito aos nossos poderes constituídos, né, os nossos representantes do povo que estão no Executivo, no Legislativo, que estão construindo as políticas públicas das pessoas que nós vamos defender, das pessoas que nós vamos representar. Isso inclui a própria sociedade civil organizada, por meio das suas diversas entidades, movimentos, e da sociedade civil não organizada. Então, a associação ela está presente, né, levando esses seus braços para todos esses outros sujeitos que transitam aqui junto com a gente, né, dentro do sistema de justiça. E é legal o que vocês estão fazendo, porque a associação, é óbvio, ela é uma entidade de uma categoria que também cuida dos interesses da carreira dos defensores, é óbvio, não é? Isso aí é até a gênese da entidade, tanto a nacional como a daqui. Mas, quer dizer, no mês em que os defensores celebram um aniversário, digamos assim, que é o dia 19, vocês lançam um evento, vão realizar uma promoção que tem a ver com a cidadania das pessoas, e não só da categoria, mostrando qual é o grande trabalho da Defensoria Pública. Eu achei muito legal. Sim. Não é uma coisa apenas corporativista, pelo contrário, está além disso, né? A associação ela tem esse objetivo de promover a defesa desses direitos e das prerrogativas dos defensores públicos e que vem, acima de tudo, trazer um fortalecimento da carreira que se reflete diretamente no fortalecimento da própria instituição. Então, quando nós falamos em profissionais que são valorizados, que estão na carreira porque eles são realmente vocacionados, né, que não vão ficar aqui apenas de passagem e que eles têm garantido todas as suas prerrogativas que, diga-se de passagem, refletem diretamente na população. Então, é a prerrogativa de solicitar informações de órgãos públicos e privados, é a prerrogativa de ser comunicado previamente todos os atos de que precisa participar. A associação ela vem fazer a defesa dessas prerrogativas, que no final das contas vai trazer um melhor serviço, né, para o público da Defensoria. Estou aqui com a doutora Kelviane Barros, que é a presidente da ADPEC. Bota de novo aí o vídeo da campanha, porque esse vídeo está muito legal para a gente difundir, está muito bonito. O vídeo da campanha Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Vamos acompanhar. Solta. Por uma sociedade inclusiva e anticapacitista é o objetivo de defensoras e defensores públicos. O trabalho busca garantir às pessoas com deficiência uma vida independente e autônoma, com efetivação sem barreiras dos seus direitos. Defensoria Pública, em ação pela inclusão. Uma iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Legal. E o CONEG, o que é aquele CONEG? É o Conselho Nacional? É o Colégio de Defensores Públicos Gerais. Gerais. Isso. Que é o órgão que reúne os defensores públicos gerais de todo o Brasil. Exato. Então, é uma campanha que é encabeçada pela Associação Nacional, mas a gente sempre conta com o apoio das defensorias. Muito bem. Doutora Kelviane, Fortaleza, eu queria, porque aqui nos 100 dias eu vi várias fotos, a cidade de Fortaleza está fazendo um debate extremamente importante, eu já fiz um debate sobre isso aqui, o Plano Diretor Participativo. O Plano Diretor da cidade já tem mais de 10 anos e está sendo atualizado porque a cidade cresceu, muitas coisas têm que ser adequadas, né? A legislação está ultrapassada, etc. E está havendo um debate participativo, né? Ouvindo as pessoas nos seus territórios, participação online, eu tenho acompanhado cultura, desenvolvimento econômico, emprego e renda, bem temáticos. Porque tudo isso vai desaguar no final do ano no projeto do plano que vai chegar à Câmara para ser debatido. É importante que vocês acompanhem isso, nesse momento que vocês estão falando de inclusão, para também o plano diretor da cidade de Fortaleza ter esse olhar para as pessoas com deficiência. Eu acho importantíssimo vocês lá na Câmara, junto ao plano diretor,
Porque a Câmara vai debater isso. Isso, inclusive, bem demonstra um dos papéis que a Defensoria Pública exerce também, que hoje ele vai para muito além de representação em processo judicial, como algumas pessoas poderiam achar. Então, a Defensoria, ela participa ativamente da construção de políticas públicas também, até para que a gente possa prevenir desrespeitos a direitos, para que a gente possa ajudar a construir também os caminhos de efetivação desses direitos. Então, a participação da Defensoria Pública em todos esses espaços ela é extremamente relevante. O que nós destacamos nós precisamos de estrutura dentro da nossa instituição, para que a gente esteja presente em todos esses espaços. Né? Como nós destacamos aqui, a Defensoria Pública ela já avançou muito, mas ainda há um longo caminho a percorrer para que a gente possa efetivamente ter estrutura para atender a todas essas atividades, né, que estão a cargo da Defensoria Pública para a efetivação dos direitos de todas as pessoas. Quais são as grandes demandas da DPEC hoje, em prol de fortalecer a Defensoria e, consequentemente, né, fortalecer esse trabalho importante junto aos mais necessitados, como se diz? Sem dúvida nenhuma, estrutura para que a gente possa bem exercer as nossas atividades e haver uma expansão da Defensoria Pública, né, por meio da nomeação de novos defensores públicos. Então, sem dúvida, esses dois são os grandes pontos de pauta. Tem concurso esperando? Tem concurso? Temos um concurso que está sendo finalizado agora. Inclusive, é a primeira vez que nós vamos ter cotas para os povos indígenas, quilombolas, que estarão presentes, né, dentro da nossa instituição. Então, nós estamos em vias de finalizar esse concurso e nós esperamos que, em breve, nós possamos chamar mais pessoas também, né, para expandir o serviço da Defensoria. Então, vão entrar quantos mais agora? O concurso foi lançado para 60 vagas, né, e nós esperamos que os 60 ingressem ainda esse ano. Agora, além disso, a gente precisa também pensar em estrutura para esses defensores públicos, né? Não é só colocar mais gente na carreira, mas é a gente dar a estrutura adequada para que esses defensores públicos possam trabalhar. No interior é preciso, principalmente. Muito especialmente. E aqui a gente fala desde estrutura física, arquitetônica básica, mas até estrutura de pessoal de apoio também, né? A Defensoria Pública hoje, ela trabalha basicamente com pessoal de apoio, como mão de obra de apoio, com estagiários de graduação, estagiários de pós-graduação, que são pessoas já formadas, mas que têm como base serem pessoas que estão em formação e que estão na Defensoria Pública de uma maneira transitória, né? Não é uma carreira que se estende no tempo. Então, nós precisamos, e sem dúvida essa é uma das nossas grandes demandas, de uma maior estrutura de apoio para que a gente possa bem prestar esse serviço para a população. Muito bem. O que é que vai acontecer no dia 19? Tem alguma programação para o dia do defensor e da defensora? Temos. A Defensoria Pública ela vai fazer um grande atendimento na praça, quando a Defensoria Pública sai, né, da sua casa, muito provavelmente na Praça do Ferreira, e ela vai até a rua, né, atender essa população. E a gente vai ter, no final do dia, também uma festa, né, para os defensores públicos. Legal. Uma festa de confraternização, de encontro, para que a gente possa comemorar essa data que é tão importante para a gente, tão significativa. Que legal. Doutora Keviane, tem uma coisa da Defensoria que eu gosto muito. Vocês têm um conselho lá, não sei como é que se chama, se é o conselho da... Mas que vocês abrem espaço para as pessoas da comunidade. Elas são, inclusive, eleitas na comunidade. A Andréa, quando ela era defensora, ela veio aqui e contou o mecanismo de participação. Eu acho muito legal, porque o povo tem voz lá e leva diretamente, sem peneiras, né, sem filtro, as questões. Inclusive, às vezes, até dizer, olha, a defensoria tem que melhorar isso. Eu acho isso fundamental, né, porque, às vezes, a instituição tem a maior boa vontade e tal, mas... Lá na ponta, o povo está dizendo, mas isso aí não está funcionando. Eu acho muito legal. Ainda tem isso? Ainda está funcionando. Renato, não existe construção de defensoria pública sem participação popular. Pode, né? Então, a gente tem que ter a voz do povo e das pessoas que usam os nossos serviços para que a gente possa se aprimorar. Nós temos, dentro do Conselho Superior da Defensoria Pública, né, o assento, inclusive, da ouvidoria. Até destacar aqui um pouquinho, nós temos dentro da Defensoria Pública do Estado do Ceará uma ouvidoria externa. É um ouvidor ou uma ouvidora que é eleito a partir de uma eleição das entidades sociais. Acho muito legal isso. Exatamente, que são chamadas para fazer parte dentro desse processo. Então, a gente tem essa ouvidoria externa, que atua muito ativamente dentro da Defensoria Pública, e que, inclusive, tem assento em um dos nossos órgãos da administração superior, que é o Conselho Superior. E destaco também, o Conselho Superior da Defensoria Pública, ele tem sessões que são públicas,
qualquer pessoa pode participar, pode pedir voz também para opinar legal. sobre os processos que são Uma discutidos. espécie de tribuna livre. Muito E legal. tem como grande representante, atualmente, um ouvidor, antes as ouvidoras externas, né? Então, nós temos essa ampla abertura para a participação popular dentro da vida institucional. São mecanismos importantes que eu quis destacar aqui, porque eu me lembrei, quando eu vi aqui a senhora com a doutora Andréia, porque a Andréia falou na época. Isso era porque muitas vezes o Brasil, eu até costumo dizer essa frase, muitas vezes a democracia brasileira tem medo do povo. Sim. Você não pode ter medo do povo. As instituições públicas precisam ouvir o povo e se abrir para o povo. Sem dúvida. E a gente também tem o nosso orçamento participativo. Então, o orçamento da Defensoria Pública ele é construído também após a oitiva da população, sobre quais são as suas necessidades, né? Em que a instituição ela deve investir também os seus recursos para melhor prestar o serviço que lhe cabe. Legal. E depois vocês vêm para cá para negociar com os deputados, faz parte, né? Porque o cobertor é curto e tem que... Exato. A Assembleia tem sido bem sensível também às reivindicações dos defensores. Doutora Kelviane, eu queria agradecer, colocar por fim aqui o cartaz do evento, para a doutora fazer um convite. Sexta-feira, olha aí, está aí. Está no ar, Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. É um evento que vai fazer o start e vai até maio do ano que vem. Que maravilha. E é aberto ao público, né, doutora? Pode convidar as pessoas. Então fica o nosso convite público, vai ser um evento totalmente gratuito, um evento o dia todo em que nós vamos tratar de grandes temas importantes, né, a respeito da pauta e da pessoa com deficiência. Então vamos falar sobre capacitismo, sobre a mulher com deficiência no mercado de trabalho, sobre saúde mental, sobre acessibilidade e começar esse grande diálogo social que nós pretendemos promover, né, por meio da nossa campanha. Então, espero encontrá-los todos lá, inclusive você, Renato, está mais do que convidado para estar com a gente também. Muito obrigado. A questão de ordem está sempre junto da Defensoria. Nós temos essa ligação fraterna de tanto tempo, né? Já, como eu disse a senhora, desde que a doutora Francilene era defensora pública, que esse programa tem essa parceria, porque é importante fortalecer, porque, como eu digo, sem justiça não há democracia. E a justiça dos necessitados passa inexoravelmente pela Defensoria Pública. Obrigado, doutora. Parabéns aos defensores e já antecipando aqui os parabéns para o dia 19, né, que é o dia do defensor e da defensora pública do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço esse espaço para a gente falar sempre mais um pouquinho sobre o trabalho da Defensoria Pública de todo o Brasil. Muito bom. Foi muito bom tê-la e é sempre muito bom receber a Defensoria Pública e a ADEPEC, que é a Associação dos Defensores e das Defensoras. A presidente aqui comigo, doutora Kelviane Barros. O programa fica por aqui. Amanhã eu volto. Até lá.